Durante 20 anos, eu paguei a hipoteca da casa dos meus pais. Fui eu quem garantiu que eles tivessem um teto sobre suas cabeças, que as luzes permanecessem acesas, a água correndo e os impostos pagos. Era minha responsabilidade. Era simplesmente o que eu fazia. E então minha irmã Vanessa voltou para casa. Ela apareceu numa tarde de terça-feira com uma frota de 6 malas de grife combinando e uma expressão de profundo tédio. Com um dedo perfeitamente esmaltado, ela apontou para a pequena sala de vidro ao lado da sala de estar. O cômodo que eu usava para minha oficina de concertos. O cômodo onde meu marido, Léo, guardava seus equipamentos. "Coloquem minhas coisas aí." Ela instruiu os carregadores. Eu estava parada no corredor, segurando uma caixa cheia de seus sapatos absurdamente caros. "Vanessa, esse é o nosso escritório", eu disse. Minha mãe, Marta, nem sequer olhou na minha direção. Um sorrisinho presunçoso brincava em seus lábios, seus braços cruzados firmemente sobre o peito. "Ela precisa do melhor quarto, Clara. Ela precisa de uma boa iluminação. Mas esta também é a nossa casa", consegui dizer, minha voz mal passando de um sussurro. Finalmente minha mãe se virou para mim, seus olhos como lascas de gelo. "Se você não está gostando", ela disse, sua voz monótona e final, "você e seu marido podem simplesmente se mudar." E foi o que fizemos. Carregamos nossa caminhonete naquela mesma noite. Demos as costas para a casa que eu havia pago. Deixamo-los parados na entrada da garagem, suas silhuetas recortadas pela luz da varanda. 3 meses depois, meu celular vibrou. Era Vanessa, e ela estava histérica. Antes de entrarmos no resto da história, me façam um favor e cliquem no botão de curtir, se inscrevam no canal e me digam nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro ver até onde essas histórias viajam. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Meu pai, Roberto, tinha sido demitido da siderúrgica. Era a 3ª vez em 5 anos. Minha mãe, Marta, limpava escritórios no centro da cidade, mas sua renda nunca era suficiente para cobrir o rombo. A atmosfera em nossa casa ficou pesada, densa com o cheiro de contas não pagas e café queimado. Toda vez que o telefone tocava, minha mãe se encolhia, convencida de que era um cobrador. Minha irmã, Vanessa, tinha 14 anos. Ela era a estrela, a bonita, a brilhante. Ela tinha aulas de violino e estava no programa avançado da escola. Meus pais discutiam seu potencial em tons baixos e reverentes, como se fosse um artefato delicado e inestimável que eles eram encarregados de proteger. Meu potencial, por outro lado, nunca foi um tópico de conversa. Eu era apenas a Clara confiável. Eu vi uma placa de "Precisa-se de ajudante na janela de uma fábrica local. Operadores de linha de montagem, sem experiência necessária." Para mim, era necessário. A fábrica ficava do outro lado da cidade, um prédio de tijolos extenso que cheirava perpetuamente a plástico quente e ozônio. Era um turno noturno, 4 horas por noite, 5 noites por semana. Peguei 2 ônibus para chegar à entrevista. O encarregado, um homem com um rosto profundamente cansado e uma camisa manchada com anéis de café, olhou para minha ficha. "Você tem 16 anos", ele afirmou, não como uma pergunta. "Eu trabalho duro", respondi. Ele soltou um longo e lento suspiro. "Você começa na segunda. Não se atrase." Eu nunca me atrasei. O trabalho era brutal. Eu ficava de pé por horas em uma longa mesa de montagem branca, sob o zumbido incessante e vibrante das luzes fluorescentes. Minha tarefa era pegar uma pequena placa de circuito verde e inserir meticulosamente uma série de fios minúsculos e codificados por cores. Eu realizava essa ação de novo e de novo, milhares de vezes. Meus dedos doíam, minhas costas gritavam. O zumbido das luzes se tornou a trilha sonora da minha vida, mas eu fiz. Depois de 2 semanas, recebi meu primeiro pagamento. Veio em um pequeno envelope de papel pardo com meu nome digitado de forma organizada na frente. Eu o segurei na mão durante toda a viagem de ônibus para casa. Parecia substancial. Parecia uma solução.
Continha R$ 352. Eu posso ajudar, pensei. Talvez isso faça a mamãe sorrir. Eu a encontrei na cozinha, de costas para mim, enquanto estava na pia. Meu pai estava na mesa, perdido nas manchetes sombrias do jornal. Na sala de estar, eu podia ver Vanessa em sua escrivaninha, iluminada por uma luminária de estudo, um pequeno círculo perfeito de luz, focado em seu dever de casa. Eu podia ouvir o raspar rítmico e suave de sua caneta. "Mãe?", eu disse baixinho. Ela se virou, secando as mãos em um pano de prato desbotado. "O que foi, Clara?" Eu estendi o envelope. "Recebi meu pagamento." Ela o pegou de mim, seus dedos surpreendentemente rápidos. Ela o rasgou, tirou o dinheiro e o olerite e contou as notas. Prendi a respiração, esperando. Esperando por um bom trabalho, Clara. Esperando por um obrigada. Esperando por um estou tão orgulhosa de você. Ela dobrou o dinheiro e o guardou no bolso do avental. Ela olhou para o rolerite, depois de volta para mim. Seus olhos eram completamente indecifráveis, planos e vazios. "Você come debaixo deste teto", ela disse. "Você ajuda a pagar por ele." Então ela se virou de volta para a pia. Fiquei ali parada pelo que pareceu uma eternidade, um calafrio repentino percorrendo meu corpo. Olhei para meu pai, mas ele apenas remexeu o jornal, virando uma página. O único som na casa era o raspar quieto e industrioso. Raspar, 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 da caneta de Vanessa. E foi assim que começou. A cada 2 semanas, eu chegava em casa e entregava o envelope para minha mãe. Ela pegava o dinheiro. Vanessa precisava de um vestido novo para um recital de violino. Meu dinheiro cobriu. Papai precisava de um novo remédio. Meu dinheiro pagou por ele. A conta de gás estava atrasada. Meu dinheiro pagou por isso também. Eu nunca mais vi R$ 1 daquele dinheiro. Não era meu dinheiro. Era simplesmente dinheiro da casa. Quando fiz 17 anos, tirei minha carteira de motorista pensando que poderia abrir a porta para um emprego melhor. "Por quê?", minha mãe perguntou, seu tom afiado. "A fábrica é um dinheiro bom e estável." "Não é o que eu quero fazer da minha vida", eu disse. "Não seja ingrata", ela retrucou. "Algumas pessoas não têm nada." Então eu fiquei. Eu me formei no ensino médio. Não fui ao baile de formatura. Não tinha dinheiro para um vestido. Eu trabalhava na fábrica. Vanessa, enquanto isso, era a joia da coroa da família. Só notas 10. Papel principal no musical da escola. Votada como a aluna com maior potencial de sucesso. Meus pais compareceram a cada uma de suas cerimônias de premiação. Eles se sentavam na primeira fila, seus rostos radiantes de orgulho. Eles nunca foram me visitar na fábrica. Quando Vanessa começou a se inscrever para as universidades, tornou-se o único tópico de conversa em nossa casa. Vanessa está visitando a Universidade Estadual. Vanessa precisa de um guarda-roupa novo para suas entrevistas. A redação de admissão de Vanessa é uma obra de gênio. Ela conseguiu uma bolsa parcial, mas estava longe de ser integral. Precisamos de dinheiro para a mensalidade dela. Mamãe anunciou uma noite no jantar. E para o quarto dela no dormitório. E para os livros. Eu olhei para o meu prato de purê de batata instantâneo. "Clara", meu pai disse, finalmente levantando os olhos do jornal. "Você vai precisar pegar mais turnos." Então eu peguei. Comecei a trabalhar aos sábados. O dia em que levaram Vanessa para a faculdade foi um evento monumental. Minha mãe chorou abertamente. Meu pai passou a manhã polindo seu velho sedã. Eles encheram o porta-malas com bagagens novinhas, um edredom de grife novo, um laptop novo. Tudo pago com o meu dinheiro. Fiquei na varanda da frente e acenei enquanto eles se afastavam. Vanessa, no banco do passageiro, já estava no celular, nem sequer olhando para trás. Ela estava a caminho de sua vida nova, brilhante e reluzente. Eu me virei, voltei para dentro da casa silenciosa e caminhei para o meu quarto. Vesti meu uniforme de trabalho e esperei o ônibus me levar para a fábrica. Eu era a que trabalhava, a que ficava, a que pagava.
Eu pensei que esse era apenas o meu papel. Eu pensei que era isso que significava ser família. Eu estava tão incrivelmente errada. Era apenas o começo. Os anos começaram a se confundir. Fiz 19, depois 21, depois 24. Minha existência era uma linha reta e previsível. Acordar, ir para a fábrica, dar o dinheiro para a mamãe, dormir, repetir. Vanessa voltava para casa nos feriados, cada vez uma versão ligeiramente diferente de si mesma. Um ano, ela tinha um corte de cabelo assimétrico da moda. No ano seguinte, anunciou que era vegana. No ano depois, estava consumida com planos para uma viagem de verão para a Itália. É para a minha matéria de História da Arte, ela explicava, agitando o garfo com desdém. É essencial. Meus pais concordavam em uníssono. Claro, querida, o que você precisar. Então seus olhos se voltavam para mim. Clara, o prêmio do seguro do carro está vencido. Eu nunca viajei. Eu nunca comprei roupas novas para mim. Meu único e exclusivo luxo era uma pequena bancada de trabalho que eu havia montado em um canto do porão úmido. Comecei a consertar coisas, rádios antigos, torradeiras quebradas, as cafeteiras defeituosas dos meus colegas de trabalho. Encontrei uma satisfação profunda em desmontar algo, diagnosticar seu problema e montá-lo de volta em funcionamento. Era meu mundo secreto, a única parte da minha vida que parecia inteiramente minha. Um dia, voltei do trabalho. Eu tinha 25 anos, meu corpo doendo de um turno duplo. Vanessa estava em casa para o verão. Ela estava relaxando no balanço da varanda, bebendo chá gelado e lendo um romance grosso, parecendo descolada e elegante em um vestido de verão novo. "Mamãe precisa de você", ela disse sem levantar os olhos do livro. "A pia da cozinha está entupida de novo." Eu entrei. Minha mãe estava na mesa da cozinha, que estava soterrada sob uma montanha de contas. Ela irradiava uma aura familiar de raiva. "Eu fui promovida", eu disse, tentando injetar um pouco de alegria na sala. Eu tinha sido promovida a supervisora de turno. "Bom", ela respondeu sem levantar os olhos. "O IPTU aumentou." "De quanto é o novo cheque?" eu disse a ela. Ela finalmente olhou para mim. "É só isso?" Mal cobre o aumento. A pequena bolha de orgulho que eu carregava o dia todo se esvaziou instantaneamente, deixando para trás uma dor familiar e oca. "A pia está entupida", disse ela, gesticulando com a caneta. Fui até a pia, fiquei de joelhos e comecei a limpar o armário embaixo. O cheiro de sabão velho e madeira úmida enchendo meu nariz. Da varanda, eu podia ouvir Vanessa rindo ao telefone, conversando com uma amiga da faculdade. Eu podia ouvir o raspar agressivo da caneta de minha mãe enquanto ela preenchia cheques com o meu dinheiro. Eu estava no chão, no escuro, debaixo da pia. E nunca me senti tão sozinha. Os anos continuaram a se fundir uns nos outros, uma mancha cinzenta, longa e monótona. Eu tinha 27, depois 30, depois 32. Eu ainda era a Clara, ainda na fábrica. Como supervisora, eu tinha meu próprio escritório minúsculo e um salário melhor. Mas toda vez que minha renda aumentava, também aumentava a minha parte, como minha mãe, Marta, habilmente a chamava. Ela nunca chamou de aluguel. "Clara, sua parte precisa aumentar", ela anunciava. "O aquecedor está com problema, então eu paguei por um aquecedor novo. Clara, sua parte não é suficiente este mês. O telhado tem uma goteira, então eu paguei por um telhado novo. Eu não estava economizando dinheiro, eu não estava construindo uma vida. Eu estava apenas remando furiosamente para impedir que o barco furado da minha família afundasse. E eu estava ficando exausta. Vanessa se formou e se mudou para uma cidade grande, conseguindo um emprego em marketing. Ela postava fotos glamorosas online. Seu apartamento estiloso, seus amigos descolados, sua vida nova e excitante. Meus pais imprimiam essas fotos e as colavam na geladeira com ímãs. "Olha, põe a nossa Vanessa." Minha mãe se gabava para suas amigas. "Ela está indo tão bem",
Estamos tão orgulhosos. Eles nunca apontaram para o aquecedor novo e disseram: olha, nossa Clara, ela nos manteve aquecidos no inverno passado. Eu era invisível, uma utilidade. O caixa eletrônico humano que assinava os cheques. Então, quando eu tinha 33 anos, meu pai teve um ataque cardíaco fulminante. Recebi a ligação no trabalho. Era minha mãe, sua voz um grito agudo que eu nunca tinha ouvido antes. É seu pai, é o Roberto, vem aqui agora. Eu nem bati o ponto, apenas corri. Dirigi tão rápido que o carro tremeu e os encontrei na sala de emergência. Meu pai estava em uma maca, seu rosto pálido e flácido. Minha mãe estava encolhida em uma cadeira de plástico, o rosto enterrado nas mãos. Quando me viu, ela olhou para cima e sussurrou: você demorou demais. Essa foi a primeira coisa que ela me disse. Não, graças a Deus você está aqui. Não estou com tanto medo, apenas uma acusação. Os meses seguintes foram um borrão de hospitais e médicos. Meu pai sobreviveu, mas era um homem mudado. Ele não podia trabalhar, mal conseguia andar, precisava de cuidados constantes. Vanessa veio de avião para um fim de semana. Ela ficou por exatamente 48 horas. Entrou no quarto do hospital, deu uma olhada em nosso pai, começou a chorar e declarou: eu não consigo, eu simplesmente não consigo vê-lo assim. Ela passou o resto de sua visita no corredor com minha mãe, onde deram as mãos e choraram juntas sobre a tragédia de tudo aquilo. Fui eu quem me reuni com os médicos. Fui eu quem aprendeu a administrar seus medicamentos. Fui eu quem assinou as montanhas de papelada. Fui eu quem lidou com a seguradora. O agente foi educado, mas firme. Sinto muito, senhora Clara, disse ele. O plano de seu pai não cobre cuidados domiciliares de longo prazo ou reabilitação extensiva. Eu olhei para os orçamentos. Chegavam a dezenas de milhares de reais. Olhei para a lista de necessidades. Uma cama de hospital, um andador, uma rampa para cadeira de rodas nos degraus da frente. Vanessa já estava no aeroporto, voando de volta para sua vida importante. Minha mãe estava em casa, chorando. Meu pai estava em uma cadeira de rodas, olhando fixamente para uma parede. Então eu fui ao banco. Peguei um empréstimo pessoal. Eu não contei a eles. Eu simplesmente fiz. Contratei empreiteiros para construir a rampa. É tão feia, Clara, minha mãe reclamou. Faz a casa parecer uma clínica. Contratei uma fisioterapeuta. Ela é tão jovem, minha mãe reclamou. O que ela poderia saber? Provavelmente está nos cobrando a mais. Paguei pelas barras de apoio no banheiro. Paguei pela coparticipação dos remédios. Paguei pelas fraldas geriátricas e pelos suplementos dietéticos especiais. E eu trabalhei. Peguei todos os turnos extras que me ofereceram. Eu chegava em casa exausta e cuidava do meu pai. Eu o banhava, o alimentava e lia a sessão de esportes do jornal para ele. Minha mãe, ela assistia principalmente de sua poltrona, com a televisão aos berros. Você deixou um lugar sujo, ela comentava enquanto eu o limpava. A sopa dele está esfriando, ela dizia enquanto eu pacientemente o ajudava a beber. Uma noite, eu estava na mesa da cozinha. Devia ser 2 da manhã. Eu tinha todas as contas espalhadas diante de mim. As contas do hospital, os documentos do empréstimo, as despesas da casa e meu último olerite. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Deixei minha cabeça cair sobre a mesa, os papéis amassando sob minha testa. Eu estava cansada demais para chorar. Eu estava apenas oca. Minha mãe entrou na cozinha, amarrando o cinto de seu roupão. Ela olhou para o mar de papel, depois para mim. Seu rosto era uma máscara dura e fria. Isso é uma bagunça, Clara, disse ela. Estou tentando, mãe, sussurrei. Estou tentando. Ela apenas balançou a cabeça, sua expressão de pura repulsa. Se você fosse um filho, ela disse, sua voz baixa e afiada como um caco de vidro, estaríamos em melhor situação. Um filho teria uma carreira de verdade. Um filho já teria resolvido isso. Um filho não seria tão fraco. Eu olhei para ela e, naquele instante, algo dentro de mim quebrou.
Foi o último e frágil fio de esperança ao qual eu estava me agarrando. Todos aqueles anos eu esperei por um obrigada. Eu esperei por um estou orgulhosa de você. Eu esperei por um eu te amo. E finalmente entendi que nunca viria. Parei de esperar. Peguei minha caneta. Olhei para os números. Encontrei um jeito. Eu pegaria um segundo empréstimo. Venderia meu carro e pegaria o ônibus. Comeríamos mais macarrão, menos de todo o resto. Eu resolveria. Mas eu tinha parado de esperar por gratidão. Gratidão era um luxo que eu simplesmente não podia me permitir. Meu único trabalho era pagar. A casa tinha se tornado minha prisão, as contas, meus grilhões. Minha família eram meus carcereiros e eu era a prisioneira modelo. Eu nunca levantei a voz, eu nunca reclamei, eu apenas trabalhava. Eu apenas pagava. Eu apenas desaparecia lentamente. Eu tinha 33 anos e minha vida tinha acabado. Eu só não tinha percebido ainda. Minha vida se achatou em um ciclo cinzento e repetitivo. Trabalho, casa, contas, cuidados. Trabalho, casa, contas, cuidados. Minhas mãos estavam perpetuamente rachadas de lavar pratos. E meu pai? Minha mente era um redemoinho constante de números. A hipoteca, a conta de luz, a coparticipação da farmácia. Eu tinha deixado de ser uma pessoa, eu era uma função, aquela que pagava. Então, o encanamento finalmente cedeu. Era uma casa velha, aquela pela qual eu pagava, mas que nunca senti que era minha. Um cano sob a pia do banheiro estourou e, de repente, havia água por toda a parte. Minha mãe, previsivelmente, ficou histérica. Isso é sua culpa, Clara. Você deveria ter consertado isso. Nunca me disseram para consertar. Eu apenas olhei para a poça de água se espalhando. Isso estava além da minha habilidade. Minha pequena bancada no porão era para torradeiras, não para inundações. Encontrei um serviço de encanador 24 horas e me preparei para o custo. Uma caminhonete parou 1 hora depois e um homem saiu. Ele era alto, vestindo uma simples camisa de trabalho azul com um nome costurado sobre o bolso, Léo. Ele tinha olhos gentis. Essa foi a primeira coisa que notei. Eles não eram raivosos ou julgadores ou desapontados. Eram apenas calmos. Parece que você tem um problema, ele disse, acenando com a cabeça para a água que vazava por debaixo da porta. Eu sei, eu disse. Minha mãe apareceu na varanda. Quanto isso vai custar? Você está sujando tudo de lama. Léo apenas deu a ela um aceno educado e paciente. Vou saber assim que der uma olhada, senhora. Ele entrou, quieto e eficiente. Desligou o registro principal, avaliou o dano e voltou para ir à cozinha onde eu estava. Ok, ele disse. O cano rompeu. Posso remendar por agora, mas toda essa seção está corroída. Você vai precisar substituí-la em breve. Ele me mostrou o orçamento. Era muito. Sentia aquele nó frio e familiar apertar no meu estômago. Ok, eu disse, olhando para meu talão de cheques. Vou ter que te pagar em 2 parcelas. Eu recebo na sexta-feira. Ele olhou para mim. Não para minhas roupas gastas ou minha expressão cansada. Ele apenas olhou diretamente para mim. Tudo bem, disse ele. Sem problemas. Enquanto ele trabalhava, fiz uma garrafa de café. Quando terminou, suas mãos estavam cobertas de graxa. Servi uma xícara para ele. Obrigado, disse ele. E sorriu. Um sorriso genuíno. Pela porta aberta do porão, ele viu minha bancada de trabalho, cheia de fios e ferramentas. O que é tudo isso? Ele perguntou. Ah, nada, eu disse, sentindo um rubor de vergonha. Eu só mexo com coisas, pequenos eletrônicos. Ele se aproximou e pegou um rádio antigo que eu tinha acabado de ressoldar. Isso é um bom trabalho, disse ele, sua voz cheia de genuína apreciação. Bem limpo, você tem a mão firme. Eu apenas o encarei. Foi o primeiro elogio que recebi pelo meu trabalho. O primeiro de todos. É só um hobby, murmurei. É uma habilidade. Ele me corrigiu terminando seu café. Uma habilidade real e comercializável.
Ele voltou naquela sexta-feira para receber o resto do pagamento e trouxe uma caixa de ferramentas elétricas velhas e quebradas com ele. Ia jogar fora, disse ele. Pensei que você talvez pudesse usar para peças. E então ele perguntou se eu queria comer um hambúrguer com ele depois do meu turno. Eu tinha 33 anos. Eu nunca tinha tido um encontro de verdade. Eu tenho que estar em casa às 10, eu disse, para ajudar com meu pai. Um hambúrguer não demora tanto, ele respondeu. Fomos a uma lanchonete simples e nos sentamos em um banco de vinil vermelho rachado. Ele tinha graxa debaixo das unhas. Eu tinha uma queimadura de solda recente no pulso. Ele falou sobre seu trabalho consertando coisas o dia todo. Eu falei sobre a fábrica. Ele ouviu. Ele realmente ouviu. Quando falei sobre minha família, fui cautelosa. Meu pai está doente, eu disse. Eu ajudo. Ele assentiu lentamente. Você faz mais do que ajudar, Clara. Eu consigo ver. Você está segurando aquela casa inteira sozinha. Eu quase comecei a chorar ali mesmo na lanchonete. Ele me viu. Ele verdadeiramente me viu. Começamos a nos ver. Era quieto e simples. Nos encontrávamos para um café antes do meu turno. Ele vinha e sentava no porão comigo enquanto eu mexia nas minhas coisas, oferecendo conselhos ou apenas me fazendo companhia. Foi ele quem insistiu que eu transformasse meu hobby em um negócio paralelo de verdade. Você é incrível nisso, Clara, ele disse. Vamos criar um site. Vamos fazer uns cartões de visita. Chamamos de Clara Conserta. Coloquei panfletos na lavanderia e no centro comunitário, e as pessoas começaram a ligar. Eu consertava seus computadores, seus micro-ondas, os brinquedos barulhentos de seus filhos. Eu cobrava pelo meu tempo e colocava o dinheiro em uma conta bancária novinha em folha. Uma conta que minha mãe não sabia que existia. Foi meu primeiro segredo de verdade. Minha primeira semente de esperança real. Uma noite, sentados em sua caminhonete, olhando para as estrelas, ele disse suavemente: Você merece coisa melhor, Clara. Melhor do que o quê? Do que isso. Aquela casa. Eles. É minha família, Léo. Eu sei, ele disse, mas você é uma pessoa também. Você não é só um contra-cheque. Ele me pediu em casamento no estacionamento da fábrica. Eu estava saindo de um turno duplo, cheirando a ozônio e exaustão. Ele estava esperando perto do meu carro. Ele não tinha um anel. Ele tinha uma pequena e perfeita engrenagem de latão de um relógio antigo. Eu não tenho muito, Clara, ele disse, mas sou um trabalhador e sempre estarei do seu lado. Quer casar comigo? Eu disse sim. Nos casamos no cartório, apenas nós e uma mulher que encontramos online para celebrar. O amigo de trabalho de Léo tirou algumas fotos com o celular. Eu usei um vestido azul simples que eu tinha há anos. Foi quieto, foi simples, foi nosso. Sabíamos que tínhamos que contar a eles. Fomos à casa para o jantar de domingo e pela primeira vez em meses senti aquele velho e familiar pavor. Temos uma notícia, eu disse, minha mão apertando a de Léo debaixo da mesa. Os olhos da minha mãe se voltaram para nossas mãos unidas, seu rosto azedando. Nós nos casamos ontem, eu disse. Um silêncio longo e frio desceu sobre a sala. Meu pai continuou a olhar para o prato. Minha mãe pousou o garfo com um clique agudo. Casados, ela disse. Onde? Que casamento? Mostrei a ela as fotos na tela do meu celular. Ela apertou os olhos. No cartório? Isso não é um casamento, é uma piada. Sem igreja, sem festa, sem família. Nós somos família, mãe, eu disse em voz baixa. Isso é uma vergonha, ela cuspiu. Naquele momento, o telefone tocou. Era Vanessa, é claro, colocada no viva voz como de costume, como se sua voz fosse um anúncio público. O que está acontecendo? A voz brilhante e quebradiça de Vanessa encheu a sala. Sua irmã, disse mamãe, sua própria voz pingando ácido, fugiu e se casou em algum prédio do governo como uma qualquer. Ouvi Vanessa rir, um som agudo e feio. Ah, meu Deus, Clara, você fugiu para casar? Que brega! Não conseguiu nem alugar um salão de festas? A lua de mel foi no quintal? Meu rosto ardeu de humilhação.
Eu queria que o chão me engolisse. Léo, que esteve em silêncio todo esse tempo, levantou-se. Ele apertou minha mão. Ele olhou para minha mãe, depois para o viva voz. Foi o nosso casamento, Marta, ele disse, sua voz perfeitamente calma. Foi perfeito. Nós não queríamos uma festa, só queríamos estar casados. Ele então olhou para mim. Pronta para ir, querida? Eu nunca o amei tanto. Eu me levantei. Sim, você não está dispensada, minha mãe retrucou. Ainda não comemos a sobremesa. Estamos de saída, eu disse. E saímos deixando todos sentados ali em um silêncio atordoado. Naquela noite, Léo mudou suas coisas para o meu pequeno quarto. Estava apertado, mas pela primeira vez na minha vida, eu não me sentia sozinha naquela casa. Ele era meu marido, e ele estava do meu lado. A vida com Léo naquela casa se tornou uma guerra estranha e silenciosa. Uma guerra fria, travada com silêncio e olhares acusadores. Nós existíamos no meu pequeno quarto, dividindo uma única cômoda. Meu negócio de concertos, que estava gerando uma renda extra decente, teve que ser realocado. Minha mãe, de repente, precisava do porão para armazenamento. Então, Léo e eu reivindicamos o menor cômodo da casa, uma pequena sala perto da porta da frente. Mal era grande o suficiente para uma mesa dobrável e 2 cadeiras. Ele montou suas ferramentas em um canto e eu montei minha estação de solda no outro. Trabalhávamos de costas um para o outro, nossas cadeiras muitas vezes se esbarrando. Era nossa pequena ilha em um mar hostil. Era o único lugar na casa onde podíamos respirar. Eu ainda pagava por tudo. A hipoteca, as contas, a comida, os cuidados extensivos do meu pai. A renda de Léo de seu emprego ia para nosso carro, nossas ferramentas e nossa conta bancária secreta. Aquela que eu mentalmente rotulei de fundo de fuga. Estávamos economizando, lenta e dolorosamente. Cada real que eu ganhava consertando um laptop quebrado parecia uma pequena pedra lisa que eu estava adicionando a uma pilha crescente no meu bolso. Minha família desprezava Léo. Eles odiavam sua confiança tranquila, odiavam sua educação, mas acima de tudo, eles o odiavam, porque ele era meu. Ele era a única coisa na minha vida que eles não me deram e, portanto, não podiam controlar. Minha mãe simplesmente ignorava sua existência. Meu pai apenas resmungava em resposta aos seus cumprimentos. E Vanessa, que só ligava, era abertamente desdenhosa. Seu marido faz tudo, ainda está por aí? Ela perguntava com displicência ao telefone. Diga a ele para consertar a torneira que pinga no meu antigo banheiro, da próxima vez que eu estiver em casa. De graça, obviamente. O nome dele é Léo, eu dizia entre dentes. Tanto faz, ela ria. Então, numa terça-feira, o telefone tocou. Era Vanessa, mas sua voz estava diferente. Não alegre, irritada. Estou me mudando para aí, ela anunciou sem rodeios. Parei, com um alicate de decapar fios congelado na mão. O quê? Do que você está falando? Meu contrato de aluguel acabou, disse ela, como se eu fosse uma idiota. E minha colega de quarto é um pesadelo absoluto. Então vou voltar para casa por um tempo. Chego na sexta. Prepare o quarto de hóspedes. Meu sangue gelou. Vanessa, que quarto de hóspedes? Seu antigo quarto está cheio com os suprimentos médicos do papai. Não, aquele quartinho sombrio não, disse ela. Eu podia ouvir o clique-claque de seu teclado ao fundo. Ela estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu não valia nem sua atenção total. Eu preciso daquele perto da janela da frente, o que tem a boa iluminação. Vou precisar dele para minha yoga e minhas videochamadas. Olhei para o nosso espaço minúsculo e apertado para Léo, que estava meticulosamente limpando um conjunto de engrenagens. Vanessa, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Esse é o meu escritório, é onde eu faço meus concertos. Léo guarda o equipamento dele aqui. Nós trabalhamos aqui. Houve um longo e dramático suspiro do outro lado da linha, o suspiro de alguém sendo profundamente incomodado. Clara, não seja tão dramática. Você pode mover seus pequenos hobbies para a garagem ou para o porão. Eu preciso daquele quarto. Vou falar com a mamãe. Até sexta.
clique. Ela desligou. Eu contei a Léo. Vi suas mãos pararem. Ele lentamente colocou a engrenagem na mesa. Ele não ficou com raiva. Ele não gritou. Ele apenas ficou muito, muito quieto. O que você disse a ela? Ele perguntou. Eu disse não, sussurrei, mas ela não ouviu. Ela vai falar com a mamãe. Claro, minha mãe ficou do lado de Vanessa. Não seja tão egoísta, Clara, ela disse no jantar daquela noite, enquanto eu cortava cuidadosamente a comida do meu pai em pedaços pequenos. Ela é sua irmã. Ela passou por um momento estressante. Ela precisa de um lugar macio para pousar. Onde eu devo trabalhar? Perguntei. Onde o Léo deve trabalhar? Esse negócio é como eu pago por tudo isso. Gesticulei com o garfo para a comida, a mesa, a própria casa. Você vai dar um jeito, disse mamãe, dispensando-me com um aceno de mão. Você sempre dá. A sexta-feira chegou. Senti náuseas o dia todo na fábrica. Quando finalmente entrei na garagem, um grande caminhão de mudanças branco estava estacionado, bloqueando meu caminho. Vanessa estava na varanda, apontando, vestida com óculos de sol, de grife e um casaco cor de creme. Ela parecia estar supervisionando um set de filmagem, não voltando para casa. Não, não, ela dizia aos carregadores. Coloque isso na sala de vidro, aquela logo na entrada. Saí do meu carro. Léo estava parado no gramado, de braços cruzados, o rosto uma máscara de pedra. Ele tinha acabado de chegar em casa. Vanessa, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva que eu não sabia que possuía. Eu te disse, você não pode pegar aquele quarto. Ela finalmente se virou para mim, tirando os óculos de sol. Ah, Clara, disse ela, sua voz pingando pena. Pare de ser tão territorial. É um quarto. A casa é da mamãe. Eu pago por esta casa, eu disse. As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Um dos carregadores parou, com uma grande caixa de grife nos braços. O rosto de Vanessa ficou vermelho escuro. Não se atreva a jogar isso na minha cara. Você é minha irmã. É seu dever. Ela apontou um dedo autoritário para o quarto. Coloquem minhas caixas lá, ela ordenou ao carregador. Vanessa, não! Eu disse, correndo por ela para dentro de casa. Fiquei na porta do nosso pequeno escritório. Minhas ferramentas estavam dispostas na mesa. A caixa de ferramentas de Léo estava aberta no chão. Este era o nosso santuário. Este é o nosso quarto, gritei. Você não pode pegá-lo. Vanessa apenas riu. Um som curto, feio e seco. Olha para você, brigando por essa pequena pilha de lixo. É patético. Minha mãe, Marta, saiu da cozinha. Ela estava assistindo a todo o espetáculo. Clara, pare com isso, disse ela. Pare de fazer uma cena na frente dos funcionários. Mãe, este é o nosso sustento. É o nosso escritório. Ela não pode simplesmente pegá-lo. Ela é sua irmã. Mamãe repetiu, sua voz monótona, seus olhos duros como granito. Ela precisa do melhor quarto. Ela precisa da luz. E eu? Sussurrei, minha garganta se apertando. E o Léo? Esta também é a nossa casa. E então ela disse, as palavras que finalmente, definitivamente, quebraram o último elo da corrente. Minha mãe olhou para mim e não havia amor, nem bondade, apenas uma finalidade fria e dura. Se você não está gostando, disse ela, você e seu marido podem simplesmente se mudar. O mundo ficou em silêncio. Os carregadores ficaram paralisados. Vanessa estava sorrindo de novo. Ela tinha vencido. Eles finalmente disseram a parte silenciosa em voz alta. Eu não era uma filha. Eu era uma inquilina. E meu contrato de aluguel tinha acabado de ser rescindido. Fiquei paralisada, incapaz de respirar. Senti-me começar a encolher, a me desculpar, a recuar como sempre fiz. Eu estava prestes a dizer tudo bem. Estava prestes a começar a guardar meu ferro de solda. E então, Léo se moveu. Ele esteve parado atrás de mim o tempo todo. Ele deu um passo à frente e colocou uma mão firme na base das minhas costas. Ele não olhou para Vanessa. Ele não olhou para minha mãe. Ele olhou diretamente para mim. Ok, disse ele.
Sua voz não estava com raiva, estava clara e firme. Era o som mais calmo do mundo. Ele se virou para minha mãe. Então nós vamos. O queixo da minha mãe caiu. O sorriso de Vanessa desapareceu. Eles achavam que ele estava blefando. Eles achavam que eu estava presa. Eles achavam que eu nunca, jamais, poderia ir embora. Léo, sussurrei, minha voz trêmula. Ele não discutiu, não gritou, não listou as décadas de pagamentos que eu havia feito. Ele apenas pegou minha mão. Vá fazer uma mala, querida, disse ele, sua voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Apenas o essencial. Estamos de saída. Ele se virou para o carregador que ainda segurava desajeitadamente a caixa de Vanessa. Com licença, disse ele, e gentilmente passou por ele para entrar em nosso quarto. Ele pegou sua caixa de ferramentas, desligou minha estação de solda, começou a carregar nossa vida para fora daquela casa. Eu o observei por um único e congelado segundo, e então o segui. As palavras da minha mãe ecoaram no ar tenso. Se você não está gostando, você e seu marido podem simplesmente se mudar. A resposta de Léo foi como uma pedra jogada em um lago parado e frio. Então nós vamos. Por um momento, todos ficaram paralisados. A expressão dura da minha mãe vacilou com confusão. O sorriso de Vanessa desapareceu, substituído por incerteza. Eles haviam empunhado essa ameaça como uma arma por 20 anos. Eles nunca imaginaram que eu a usaria como uma saída. Léo não hesitou. Ele passou por eles e foi para o nosso quarto, pegando uma bolsa de lona do armário. Eu fiquei ali, meus pés parecendo de chumbo, meu coração martelando contra minhas costelas. Ir embora? Mas para onde iríamos? E o meu pai? E as contas? Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse: Clara, não seja ridícula. Pare com isso. Esperando que ela dissesse: tudo bem, ela pode ficar com o outro quarto. Apenas fique. Eu estava esperando por um minúsculo sinal de que ela me queria. Ela apenas encarou, seu rosto ficando manchado e vermelho. Você não está falando sério, disse ela. Era uma ordem, não uma pergunta. Pare com esse drama, Clara. Você está me envergonhando. Vá fazer uma mala, querida. Léo chamou do quarto. Sua voz era a única coisa estável em meu mundo giratório. E então eu me movi. Passei direto pela minha mãe. Passei por Vanessa, que estava com as mãos na cintura, como se tudo isso fosse uma performance teatral profundamente inconveniente. Entrei no quarto. Léo já estava fechando o zíper de sua bolsa. Peguei minha própria bolsa velha, a que eu levava para a fábrica, e coloquei meias, roupas íntimas, algumas camisas de trabalho, 2 calças jeans, minha escova de dentes. Olhei ao redor do meu quarto de infância, para os velhos anuários e a luminária empoeirada. Deixei tudo para trás. Fomos para o escritório, nosso pequeno espaço compartilhado. Vanessa estava bloqueando a porta. Você vai mesmo fazer isso? Ela zombou. Fazer birra e ir embora? Que patético! Você vai voltar em 1 semana. Léo olhou para ela. Saia da frente, Vanessa. Ela não se moveu. Ele não a tocou. Ele apenas se virou, foi até a garagem pegar um pequeno carrinho de mão e começou a carregar nossas caixas de ferramentas nele. Minha estação de solda, minha caixa de peças sobressalentes. Ele trabalhou em um silêncio sombrio. Você não pode levar isso, disse Vanessa, apontando para minha estação de trabalho. Mamãe e papai provavelmente pagaram por isso. Eu paguei por isso, eu disse, minha voz um sussurro rouco. Eu paguei por tudo isso. Fui ao quarto do meu pai. Ele estava em sua cama de hospital, olhando para uma tela de televisão em branco. Pai? Eu disse. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos nublados. Pai, Nós estamos indo embora. Esperei que ele dissesse algo. Não vá, eu preciso de você. Ele apenas resmungou, seu olhar se desviando do meu rosto de volta para a tela escura. Ele já tinha partido, há muito tempo. Puxei o cobertor sobre seu braço. Adeus, pai, eu disse. Saí e encontrei minha mãe na cozinha, ao telefone. Você não vai acreditar no que ela está fazendo.
Ela sussurrava, alto o suficiente para eu ouvir. Ela está nos abandonando. Está abandonando o pai doente dela. Ela é um monstro. Parei, minha bolsa na mão. Eu era o monstro. Eu que havia pago pelo teto sob o qual ela estava, pelo telefone que ela segurava, pelo remédio que mantinha meu pai vivo. E eu era o monstro. Léo estava na porta, esperando. Olhei para minha mãe uma última vez. Ela estava de costas para mim. Ela já estava reescrevendo a história, se colocando como a vítima. Saí pela porta da frente, passando direto por Vanessa e subi na cabine da velha caminhonete vermelha de Léo. Ele entrou ao meu lado, girou a chave e saiu da garagem. Eu não olhei para trás. Eu não podia. Se eu olhasse para trás, sabia que desmoronaria. Dirigimos em silêncio, o ronco da velha caminhonete preenchendo o espaço entre nós. Eu observei minha cidade passar, a fábrica, a lanchonete, o parque, minha vida inteira naquele lugar pequeno e triste. Para onde estamos indo? Finalmente perguntei. Eu andei economizando, disse Léo. Você também. Temos o fundo de fuga, lembra? Eu quase tinha esquecido. Não é o suficiente. É o suficiente para o primeiro aluguel e um depósito. Ele já havia encontrado um lugar, um pequeno apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. Ele vinha procurando há semanas, esperando que eu estivesse pronta. As palavras da minha mãe me deixaram pronta. Assinamos o contrato de aluguel naquela tarde pelo celular dele. A chave estava em um cofre com senha. O apartamento estava vazio. Cheirava a tinta nova e carpete barato e limpo. Havia uma cozinha pequena, uma sala pequena, 2 quartos pequenos. Nossas caixas de ferramentas e minha estação de trabalho pareciam minúsculas no espaço vazio. Carregamos nossos poucos pertences para dentro. Minha bolsa de lona, a bolsa dele, uma caixa de mantimentos. O silêncio era avassalador. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Não havia zumbido de equipamentos médicos, nem televisão aos berros, nem o som dos passos raivosos da minha mãe. Não temos comida, eu disse. Eu vou buscar, Léo respondeu. Ele voltou 1 hora depois com 2 sacos de dormir, 4 travesseiros e uma sacola grande de pizza para a viagem. Não tínhamos mesa, nem cadeiras. Sentamos no chão, no meio da nossa sala de estar vazia, comendo pizza de calabresa de uma caixa de papelão. Léo fez uma piada, nem me lembro qual era, mas eu ri. Foi um som estranho, enferrujado. Ri tanto que comecei a chorar, soluços enormes e convulsivos de luto e alívio. Eu não era o monstro, eu não era uma máquina, eu não era a filha má, eu era apenas a Clara. E eu estava sentada no chão com meu marido, e eu estava livre. Naquela noite, dormimos nos sacos de dormir. O carpete era áspero, mas eu não me importei. Foi a primeira vez em 20 anos que adormeci sem um sentimento de pavor pelo dia seguinte. A liberdade não foi um evento grandioso e espetacular. Foi silenciosa. Foi um quarto vazio, um estômago cheio e o som da respiração do meu marido ao meu lado. Foi simples. E eu nunca, jamais voltaria. O primeiro mês foi uma luta. Compramos um colchão e o colocamos no chão. Compramos 2 cadeiras dobráveis e uma mesa de carteado. Léo e eu nos sentamos naquela mesa bamba, nossos joelhos se tocando. Ok, disse ele, pegando um bloco de notas amarelo. Vamos fazer um plano. Nosso fundo de fuga, alguns milhares de reais, economizados a duras penas do meu negócio de concertos e das horas extras dele, estava quase esgotado após o depósito calção e o primeiro mês de aluguel. Eu ainda tenho meu emprego na fábrica, eu disse. Não, ele disse gentilmente. Você não tem. O quê? Léo, eu preciso. Como vamos pagar por Clara? Aquela fábrica fica a 60 quilômetros daqui. São 2 horas de ida e volta no trânsito. Você vai gastar uma fortuna em gasolina e faz parte da vida antiga. Ele estava certo. A fábrica era um elo com a armadilha. Então, o que fazemos? O pânico, frio e familiar, começou a subir em meu peito. Nós fazemos isso,
disse ele, batendo na minha estação de solda, que estava temporariamente montada no balcão da cozinha. E isso, ele bateu em sua caixa de ferramentas. Nós temos nosso negócio, vamos torná-lo real. E assim fizemos. Gastamos nossas últimas centenas de reais em cartões de visita profissionais, precisão, reparos residenciais e de tecnologia. Imprimimos panfletos e eu caminhei por nosso novo bairro, colocando-os nas caixas de correio. Léo, ainda trabalhando em seu emprego diurno, pegava bicos todas as noites e fins de semana. Eu pegava qualquer coisa que conseguisse. Computadores quebrados, luminárias com defeito, aspiradores de pó mortos, telas de celular rachadas. Montei uma oficina adequada em nosso pequeno segundo quarto. Foi lento no começo. Por algumas semanas não ganhei quase nada. Fiquei apavorada. Acordava no meio da noite, meu coração batendo forte, o pensamento gritando na minha cabeça. Eu tenho que voltar, tenho que ligar para eles, tenho que implorar. E Léo apenas me abraçava. Só mais um dia, Clara. Ele sussurrava. Dê mais um dia. Então, uma ligação veio de uma cafeteria local. O sistema de ponto de venda deles caiu em uma manhã de sábado. Eu fui, minhas mãos tremendo de nervosismo. Encontrei o problema. Um fio desgastado e uma fonte de alimentação queimada. Eu consertei. O dono ficou tão grato que me pagou o dobro e me deu café de graça para o resto da vida. Ele contou para outro empresário, que contou para outro. De repente, eu estava ocupada. Eu estava dirigindo por todo o nosso lado da cidade, consertando coisas. E eu estava guardando o dinheiro, cada real. Eu o depositava em nossa conta bancária, nossa conta. A sensação era inebriante, poderosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Era meu. Éramos pobres, mas éramos felizes. Comíamos muita massa. Mobiliamos nosso apartamento com achados de brechó. Um sofá verde disforme, uma mesa de cozinha bamba. Eu amava cada peça descasada. À noite, sentávamos naquele sofá disforme com os pés em uma caixa de papelão, assistindo a uma TV velha que alguém me deu. E conversávamos. Dávamos as mãos. Eu estava aprendendo a respirar de novo, a relaxar meus ombros de sua posição permanente perto das minhas orelhas. Eu tinha 35 anos e finalmente estava aprendendo a viver. Ninguém da minha família ligou, nem minha mãe, nem meu pai, nem Vanessa. Tive um momento de fraqueza cerca de um mês depois. Devo ligar? Perguntei a Léo. Só para ver como o papai está. Ele olhou para mim, sua expressão séria. Você quer? Não, admiti. Estou com medo. Com medo de quê? Que eles simplesmente me puxem de volta. Então não ligue, disse ele simplesmente. Eles têm seu número. Se houver uma emergência, eles ligarão. Mas eles não ligaram. O silêncio era uma declaração em si. Paguei nosso primeiro mês de aluguel com o dinheiro que eu mesma ganhei. Parecia um milagre. Paguei o segundo. E o terceiro. Estávamos conseguindo. 3 meses depois do dia em que saímos, meu telefone tocou. Eu estava no meio da substituição de uma tela de laptop rachada. Era um número desconhecido do nosso antigo DDD. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo. E de novo. Meu coração começou a bater com aquele velho e frio pavor. É uma emergência, pensei. É o papai. Finalmente atendi. Alô? Clara. Finalmente. Eu estava te ligando. Era Vanessa. Ela não parecia triste ou assustada. Parecia furiosa. O que há de errado, Vanessa? Perguntei minha voz monótona. Recebi uma coisa pelo correio. É ridículo. Deve ser algum tipo de engano. Que coisa? É uma conta. De um banco. É de tipo R$2.000. Diz pagamento de hipoteca vencido. Está endereçada para a mamãe e o papai. Mas isso é só... Isso é um engano, certo? Você estava pagando isso. Parei de respirar. Olhei para o quadro de cortiça na parede do meu novo escritório. Estava coberto de faturas. Faturas que eu havia enviado, que as pessoas haviam pago. Ela não sabia. Ela verdadeira e genuinamente não sabia. Ela achava que eu estava apenas pagando aluguel para minha mãe. Ela achava que eu estava ajudando.
Ela não tinha ideia de que eu era o banco, que eu era a única razão pela qual havia um teto sobre suas cabeças, que meu dinheiro, por 2 décadas, havia pago por cada telha, cada cano, cada lâmpada. Eles achavam que a casa simplesmente existia por mágica, que meu dinheiro era o dinheiro extra deles para roupas, faculdade e vidas melhores. Eles nunca entenderam que era para sobrevivência. Vanessa, eu disse, minha voz tão calma que me assustou. Essa é a hipoteca. O quê? O que você quer dizer com a hipoteca? A hipoteca. Da casa. O empréstimo. Que empréstimo? Mamãe e papai são donos daquela casa. Não, eu disse. Eles não são. Eles fizeram um enorme empréstimo com garantia de imóvel há uns 20 anos para pagar dívidas. Então o papai foi demitido. Então eu comecei a pagar. Houve um longo silêncio na linha. Eu não entendo, ela finalmente disse, sua voz menor agora. Você estava pagando aluguel, eu estava pagando a hipoteca, e o IPTU, e o seguro da casa, e a conta de água, e a conta de luz, e a conta de gás, e todos os consertos. Listei tudo, minha voz fria e clínica, como se estivesse lendo uma fatura. Mais silêncio. Bem, ela gaguejou. Bem, por que você parou? Eu quase ri, um som amargo e sombrio. Por que eu parei? Você recebeu uma conta, Vanessa? Perguntei. Sim, de R$2.100. Eu não posso pagar isso. Não me surpreende, eu disse. A hipoteca era 1.500. IPTU e seguro eram cerca de 600 por mês. Parece certo. Mas o que eu devo fazer? Então eu disse as palavras mais simples e poderosas de toda a minha vida. Eu não sei, Vanessa, mas você estava pagando! Ela gritou, sua voz aguda, fina e rachando. Respirei fundo, olhando para minhas próprias faturas, pagas integralmente, na parede. Não mais. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu telefone imediatamente começou a tocar de novo. Apenas o observei vibrar na mesa. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Eu não atendi. Apenas o observei tocar. Léo entrou. Ele viu meu rosto depois do telefone. O quê? Eles receberam a conta da hipoteca. Sussurrei. Seu rosto não mudou. Ele apenas assentiu, estendeu a mão e desligou meu telefone. Bom, disse ele, agora vamos jantar. Pensamos que desligar o telefone era o fim. Era apenas o começo de um novo tipo de guerra. Depois que as ligações pararam, as cartas com aparência oficial começaram a chegar. Vinham de um escritório de advocacia, notificação extrajudicial, intenção de processo, obrigações financeiras. Eram palavras aterrorizantes em papel grosso e cremoso. Minha mãe e Vanessa tinham contratado um advogado. Elas não estão apenas com raiva, eu disse a Léo, minhas mãos tremendo enquanto segurava a última carta. Elas estão me culpando. Estão alegando que eu retirei o apoio financeiro sem aviso prévio adequado. Dizem que coloquei nosso pai, doente e idoso, em risco. Em risco? Eu disse, minha voz se elevando. Eu paguei por aquela casa por 20 anos. Eu paguei pelos remédios dele. É uma ameaça, Clara, Léo disse, sua voz sombria. Elas estão tentando te assustar para você voltar e pagar de novo. Eu não vou voltar. Eu sei. Então vamos arranjar nosso próprio advogado. Usamos o dinheiro que estávamos economizando para uma caminhonete mais nova. Usamos para contratar o Dr. Evanildo Reis. Ele não era um advogado chique do centro. Seu escritório ficava em um centro comercial acima de um salão de beleza e ele usava um terno ligeiramente amassado. Mas ele tinha os mesmos olhos calmos e firmes de Léo. Sentamos em seu escritório pequeno e bagunçado e eu contei tudo a ele. A fábrica, os contra-cheques, o ataque cardíaco, os empréstimos pessoais que eu havia feito em meu próprio nome para pagar os reparos da casa. Contei a ele sobre Vanessa e sobre aquele último e terrível dia. Quando terminei, eu estava chorando de vergonha e exaustão. Dr. Evanildo apenas empurrou uma caixa de lenços de papel pela mesa. Sinto muito, Sra. Clara, disse ele. Não pelo seu problema legal. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Ele aceitou o caso.
Os meses seguintes foram um novo inferno, uma guerra travada com papel. Minha mãe e Vanessa me processaram por quebra de contrato verbal e abandono financeiro. O advogado delas argumentou que, ao pagar por tudo por 2 décadas, eu havia criado um padrão de obrigação e, ao parar, eu havia abandonado minha família de forma voluntária e maliciosa. Elas exigiam pagamentos retroativos. Exigiam que o tribunal me ordenasse a retomar o pagamento da hipoteca delas indefinidamente. E me processaram pelo dinheiro em nosso fundo de fuga. Alegaram que meu negócio de consertos foi construído usando a eletricidade da casa delas e, portanto, elas eram sócias ocultas e tinham direito a todos os lucros. Elas estão tentando nos arruinar, sussurrei para Léo uma noite, olhando para as contas do advogado se acumulando em nossa mesa da cozinha. Elas não vão ganhar, disse ele, mas parecia cansado. Estávamos ambos tão cansados. Havia uma prova que eu tinha esquecido. Cerca de uma semana depois que saímos, eu havia mudado meu número de telefone, mas Vanessa de alguma forma o encontrou. Ela ligou, não gritando, mas arrogante. Ok, Clara, essas suas pequenas férias acabaram, ela disse. Não estou de férias, Vanessa. Eu me mudei. Certo. Bem, mamãe e papai estão muito chateados, mas eu estou no comando agora. Decidi ser generosa. Vamos deixar você continuar pagando seu aluguel para eles. Mas você não pode mais morar aqui. Quanto ao seu pequeno negócio de consertos, pode cancelar seus clientes. Não preciso das suas esmolas. Vou arranjar um emprego de verdade e um advogado de verdade e resolver toda essa situação da casa. Léo estava ali. Ele viu a expressão no meu rosto e articulou com os lábios. Viva voz, grava. Eu tinha um pequeno gravador digital do meu kit de reparo e o segurei perto do telefone. Quando contei ao Dr. Evanildo sobre isso, seus olhos se iluminaram. O dia no tribunal foi um borrão surreal. Minha mãe estava lá, vestida com um vestido preto novo. Parecia descansada. Vanessa estava lá com um homem que eu nunca tinha visto. Seu novo marido, aparentemente. Eles se sentaram de um lado, nós do outro. Parecia um funeral. O advogado delas foi o primeiro, me pintando como uma predadora fria e calculista que havia atraído seus pais doentes para a dependência e depois puxado o tapete de debaixo deles. Minha mãe chorou na hora certa. Vanessa colocou um braço reconfortante em volta dela. Era uma dupla muito convincente. Então Vanessa foi ao banco das testemunhas. Ela nos abandonou, soluçou. Meu pobre pai doente. Ele pergunta por ela todos os dias. Ela nos deixou sem nada além da dívida que criou. E este negócio? O advogado dela perguntou. Foi ideia minha, disse Vanessa fungando. Eu a incentivei e então ela simplesmente o roubou. Olhei para Léo. Sua mandíbula estava tão cerrada que pensei que seus dentes iriam quebrar. Então foi a vez do Dr. Evanildo. Senhora Vanessa, disse ele. A senhora está dizendo que sua irmã era obrigada a pagar as contas de sua família? Ela é da família? Claro. E a senhora está dizendo que ela roubou o negócio de você? Sim. Ela não seria nada sem o nosso apoio. Então a senhora se sentia no direito do dinheiro dela? Das esmolas dela? Os olhos de Vanessa brilharam. Não, eu não preciso das esmolas dela. Não foi isso que eu quis dizer. Ela nos abandonou. Meritíssima, disse Dr. Evanildo, virando-se para a Shuima, da juíza. Tenho uma gravação de uma ligação feita pela senhora Vanessa Miller, para minha cliente, uma semana depois que minha cliente foi forçada a sair de casa. O rosto de Vanessa ficou branco. Dr. Evanildo tocou a gravação. O tribunal ficou em silêncio, exceto pela voz clara e arrogante de Vanessa. Eu estou no comando agora. Decidi ser generosa. Pode cancelar seus clientes. Não preciso das suas esmolas. A gravação terminou. A juíza, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, olhou para Vanessa. Olhou para minha mãe. Depois olhou para mim. Pela primeira vez, ela realmente olhou para mim e um leve toque de sorriso apareceu em seus lábios. Já ouvi o suficiente,
disse a juíza. Este não é um caso de quebra de contrato, este é um caso de disfunção familiar. E embora isso seja trágico, não é ilegal. Ela olhou diretamente para minha mãe e Vanessa. Vocês não podem processar sua irmã por decidir viver a própria vida. Vocês não podem obrigar uma adulta a ser seu banco pessoal. Ela então fuzilou o advogado delas. Esta é uma ação judicial frívola. Sorte a sua que não estou considerando uma reconvenção pelos honorários advocatícios da minha cliente. Caso encerrado. Ela bateu o martelo. Soltei um suspiro que nem sabia que estava segurando e finalmente desabei. Léo me abraçou. Acabou, ele sussurrou. Acabou, Clara. Você está livre. Minha mãe e Vanessa ainda estavam sentadas, olhando em choque. Saímos do tribunal e eu não olhei para trás. Eu estava farta de olhar para trás. O processo foi a ruptura limpa, o estalo final e violento da corrente. Depois disso, houve apenas silêncio. Nós não comemoramos. O que havia para comemorar? O direito de ser deixado em paz? Estávamos apenas exaustos e estávamos sem dinheiro. Os honorários do advogado haviam drenado cada centavo de nossas economias. Estávamos de volta à estaca zero. Então, estamos de volta ao zero. Léo disse naquela noite sobre nossa mesa de cozinha bamba e outra refeição de macarrão. Já estivemos no zero antes, respondi. Na verdade, disse ele, um sorriso lento se espalhando por seu rosto enquanto colocava a mão na minha barriga. Estamos no mais um. Eu estava grávida. Descobrimos na semana anterior a data do tribunal. Foi a sensação mais estranha e maravilhosa. No meio de toda aquela morte emocional e financeira, eu estava criando uma vida. Era nosso segredo, uma luzinha quente que só nós conhecíamos. Foi o que me manteve em pé. Eu não estava mais lutando apenas por mim. Estava lutando por nosso filho. A vida seguiu em frente. Nosso negócio, que havia sido prejudicado pelo processo, lentamente se recuperou. Eu trabalhei. Estava cansada e enjoada pela manhã, mas trabalhei. Léo trabalhou em todos os turnos extras que conseguiu. Estávamos construindo lentamente, tijolo por tijolo. Pagamos as contas do advogado. Começamos uma nova conta poupança. Desta vez, a chamamos de Fundo do Daniel. Eu simplesmente gostei do nome. Parecia forte. Cerca de 6 meses depois, recebi uma mensagem nas redes sociais de uma antiga colega de trabalho. Ei, Clara, você não vai acreditar, mas passei pelo seu antigo bairro. Há uma placa de vende-se no gramado dos seus pais. Fiquei olhando para essa mensagem. Um momento depois, outra chegou. Espera, erro meu. Não é uma placa de vende-se. É um aviso de execução de hipoteca. Leilão do banco. Esperei para sentir algo. Tristeza, culpa, raiva. Mas não senti nada. Era apenas uma casa. Uma pilha de madeira e dívidas que havia sido minha prisão. E finalmente estava sendo demolida. Apaguei a mensagem. Fui para o segundo quarto. Não era mais meu escritório. Nosso negócio agora tinha um pequeno espaço alugado com uma placa de verdade. Este quarto era um berçário. Léo e eu o havíamos pintado de um amarelo pálido e suave. A boa luz, a luz que Vanessa sempre quis, entrava pela janela. Mas agora era minha. Nós o mobiliamos com achados de segunda mão, um berço que Léo lixou e repintou, uma cadeira de balanço que limpei e consertei. Era tudo nosso. Fiquei naquele quarto silencioso e ensolarado e coloquei as mãos na minha barriga redonda. Senti um chute. Isso era real. Notícias do colapso da família chegavam aos poucos. Vanessa desapareceu. Suas redes sociais foram excluídas. O marido do tribunal se foi. Um vizinho me disse que ela havia se mudado para outro estado. Ninguém sabia para onde. Minha mãe e meu pai acabaram em um pequeno apartamento subsidiado pelo governo para idosos. A cama de hospital, as grades, todas as coisas que eu havia pago foram retomadas com a casa. Minha mãe me ligou uma vez, de um número novo. Clara, disse ela, sua voz fina e fraca. Olá, mãe, não temos nada, ela sussurrou. Eu esperei. É que... Não é justo, disse ela. Tenho que ir, mãe, eu disse. Você fez isso.
Ela sibilou, o velho ácido voltando à sua voz. Você nos abandonou. Isso tudo é sua culpa. Desliguei e bloqueei o número. 2 semanas depois, nosso filho, Daniel, nasceu. Após um trabalho de parto longo e difícil, eles colocaram essa pessoa minúscula e gritando no meu peito, e o mundo inteiro ficou em silêncio. Todo o barulho dos últimos 20 anos, a voz da minha mãe, o silêncio do meu pai, a risada de Vanessa, o zumbido da fábrica, a batida do martelo, tudo simplesmente desapareceu no nada. O único som era ele. Léo estava chorando. Ele é perfeito, ele sussurrou. Ele é nosso, eu disse. Eu passei minha vida pagando por coisas que não eram minhas. Agora, segurando meu filho, eu sabia que finalmente havia construído algo que valia a pena manter. Daniel tem 3 anos agora. Ele tem os olhos calmos de Léo e minhas mãos firmes. Esta manhã, eu o observei em nosso quintal. Não é um quintal grande, apenas um pequeno quadrado de grama, mas é nosso. Ele estava tentando muito seriamente consertar seu pequeno caminhão de brinquedo vermelho com um martelo de plástico. Léo estava na varanda, bebendo café, me observando. Eu estava na cozinha, fazendo panquecas. Nossa cozinha é pequena, mas é quente e a luz do sol entra. É a minha luz do sol agora. Nossa vida é simples. O negócio de consertos está prosperando. Temos 2 funcionários. Léo cuida dos reparos domésticos, eu cuido da tecnologia. Não somos ricos e nunca seremos, mas somos estáveis. Pagamos nossa própria hipoteca em nossa própria casa pequena. A conta chega, eu pago. E sinto um silencioso orgulho. Às vezes pego meu reflexo em um espelho. Estou com pressa tentando calçar os sapatos de Daniel, pensando em uma fatura, e por uma fração de segundo vejo o rosto da minha mãe no meu. Ouço a voz dela, tão clara em minha memória. Se você fosse um filho, estaríamos em melhor situação. Você nunca será nada. Eu costumava congelar quando ouvia essa voz na minha cabeça. Eu costumava acreditar nela, mas não mais. Eu paro. Olho para o meu reflexo. Tenho 38 anos. Vejo as linhas ao redor dos meus olhos de tanto apertá-los para ver pequenas placas de circuito e de tanto rir com meu marido. Vejo uma pequena cicatriz na minha mão de um ferro de solda quente. Vejo meus próprios olhos me encarando de volta. Eles não estão desapontados. São apenas meus. Mamãe, panquecas. Daniel entra correndo, uma mancha de sujeira na bochecha e abraça minhas pernas. Eu o pego no colo. Ele é pesado e cheira a grama e shampoo de morango. Isso é real. Minha mãe, meu pai, minha irmã são fantasmas. São uma história que conto a mim mesma às vezes para lembrar o quão longe cheguei. Minha mãe estava errada. Eu sou uma trabalhadora e sou muito boa no que faço, mas também sou uma empresária, sou uma esposa e sou uma mãe. Eu sou livre. Eu seguro a mãozinha do meu filho, viro uma panqueca na frigideira e pela primeira vez em toda a minha vida, não devo absolutamente nada a ninguém. Fim da história.